Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus para todos. Bom dia, a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Cheguei agora, meus irmãos, fui levar um exame de fezes, de urina, fui tirar o sangue, fui fazer o teste para ver as minhas taxas, né? Tá aí em 191, ainda tá alto. Aí estou tomando os medicamentos, né? Felizmente contraiu em mim essa doença, né? O tal do diabetes. Mas eu estou confiando em Deus. Se for da vontade de Deus, se Deus quiser, Ele cura. E se Ele não quiser, Ele vai fazer igual como Ele fez com Paulo, né? O apóstolo Paulo. Jesus chega e escuta Paulo pedindo para ficar sã. E Jesus olha para Paulo e diz: Paulo, só a minha graça te basta. E acabou-se. A doença na vida de um homem ou de uma mulher de Deus, ela não mata. Você pode até morrer com ela, mas morrer dela não. Amém? Lembra de Eliseu? Eliseu, um grande homem de Deus, fez milagres, né? Deus usou ele na terra mais do que Elias. É interessante que eu vendo a história, né, de Eliseu, o inimigo ele lutou com unhas e dentes para tentar fazer com que a unção dropada do Espírito Santo de Deus não viesse a ser realizado na vida de Eliseu. E aparentemente, né, pela lógica humana, não aconteceu não, mas no espiritual aconteceu. Para quem conhece a história de Eliseu, Eliseu fez 13 em vida, né? Deus usou ele 13 vezes em milagres. Amém? Elias, até que então Elias fez 7, né? Elias fez 7 milagres. Deus usou Elias e Elias fez 7 milagres. Interessante, irmãos, que o Elias, quando ele olha para Eliseu, pergunta o que Eliseu queria antes dele partir, antes dele ir embora, né? Deus já tinha falado que ia mandar a carruagem de fogo para recolher, para pegar Elias, e Elias ser arrebatado vivo na carruagem de fogo. Só que ali Elias faz a pergunta para Eliseu, e Elias, eu penso na minha concepção espiritual, que Elias deve ter perguntado assim, quer ver, ele vai querer os meus bens, né? Só que ele não agiu como Raabe, né? Geazi, né? Porque Geazi, rapaz, ele botou o olho e foi no dinheiro do leproso. Ficou leproso, ficou com dinheiro e ficou com a lepra, né? De Naamã. Irmãos, voltando aqui para Elias, eu não sei por que eu estou falando isso. A palavra que eu ia dar era outra, mas ainda vou dar. Mas deixa eu concluir esse assunto aqui, para depois eu entrar em algo que Deus colocou no meu coração em relação sobre membresia, né, de igreja. Amém? Quero apenas dizer para os amados irmãos que Elias fez a pergunta, Eliseu responde na lata. Eliseu olha para Elias e diz: meu Senhor, eu não quero nada material vindo do Senhor, nada. E Elias diz: e o que é, homem, que tu quer? O que é que você, qual é a sua petição? Qual é o desejo do seu coração? E Elias olha para o profeta, para o seu senhor, né? Porque naquela época os profetas sempre tinham seu sucessor, né? E ali, irmãos, interessante que Elias ouviu algo meio bizarro, né? Aparentemente assim, impossível que poderia acontecer na vida de Eliseu. Mas Elias, ele dificultou para ele, né? É do homem querer fazer isso. Eu já fecho um parênteses para abrir um aqui para dizer para vocês que muitas pessoas dificultam para consagrar alguém que vive, né? Cuidando bem da família, né? Dando um bom testemunho, pregando a palavra de Deus, vivendo, né, a palavra, pregando o que está vivendo. E as pessoas hoje, né, só é visto dentro da igreja se for fiel, né, no dízimo. Se você passou um mês e não deu o dízimo, você já não vai fazer parte do pacote da consagração do ministério, da diretoria da igreja que vai lhe consagrar. Aliás,
na realidade não é consagrar, é apenas confirmar a consagração, porque consagrado você e eu já somos, irmãos. Quando nós amanhecemos o dia em jejum e oração e obediência ao nosso Deus, né? Deus, ele sempre vai estar, né? Paz do Senhor a todos. Amém. Aqui, ó, meu filho, né? Graças a Deus, tomou um banho, tá bonitinho, cheirosinho, né? Graças a Deus, essa é a minha família, irmãos. Então eu mostro ela, eu tenho orgulho, tenho muito orgulho de eu mostrar a minha família. Hoje eu tenho o prazer de dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, amém? Minha filha, meu genro, minha netinha, a família Barbosa, está, graças a Deus, na presença de Deus. Falta só Deus resolver a questão financeira, mas nas outras áreas vai tudo bem, né? Graças a Deus, amém? Então, voltando aqui sobre o assunto, para concluir aqui, e eu entrar em uma palavra que Deus já tinha colocado em meu coração, amém? E Deus confirmou no meu coração, depois de uma cena que eu tive que, infelizmente, ver hoje de manhã, ali na policlínica, amém? Eu só não vou citar o nome do irmão, né? Suposto chamado pastor, que se titula, né, pastor. Vou falar já você o que ele fez comigo, né? Quando eu cheguei e fui falar para ele, eu percebi que ele guarda rancor, guarda mágoa, ele tem raiz de amargura. Então, irmãos, a gente que está na frente da obra de Deus não pode ter ressentimento, não pode ter mágoa, não pode pagar com a mesma moeda. Não pode, irmãos. Se ninguém visitou ele quando ele estava passando por problema, por luta, ele não pode descontar nos outros, ou querer apenas visitar a pessoa só porque faz parte da comunidade. Ele esquece que também ele é ovelha. Irmãos, quando eu fiz um curso de liderança pastoral, né, na internet, e eu entrei em um canal que estava preparando ombreiro, e eu passei por uma preparação de um treinamento de liderança pastoral. Tinha também no pacote psicologia pastoral, e foi bênção. Eu cresci nessa área. Eu não abro meu ministério, já abri meu ministério, porque ainda falta Jesus confirmar, amém? Mas vamos aqui voltar para Elias. Olha o que Elias falou, irmãos. O que é que você quer que eu te dou? Pode dizer, o que você pedir eu vou fazer. Aí Eliseu disse: meu senhor, eu não quero nada de bens seus bens, eu não quero nada disso. O que eu quero é algo que está no Senhor. Eu quero a porção dobrada do Espírito Santo de Deus que está na sua vida. Aleluia. Ela disse: homem, você está pedindo uma coisa muito grande. É muito grande o que você está pedindo, irmão. Meu irmão. Aí Eliseu disse: mas eu quero. Eliseu disse: eu quero. Então, aí ele foi propor uma regra, né? Porque toda regra existe uma exceção, né, irmão? Mas nessa regra, ele pegou pesado com Eliseu. Ele disse: ó, se você ver eu subir, isso se fará. Se você não me ver subindo, não se fará. E era difícil para quem ia ficar, né? Era uma regra muito difícil de praticar. Na teoria, pode até praticar, mas na prática mesmo é difícil. Mas, irmãos, para a glória de Deus, Deus deu discernimento, estratégia, deu força para Eliseu continuar. Para onde ele ia força, Eliseu estava ali ao lado de Elias, entendeu? E Elias, ele não estava de jeito nenhum, irmão, de nenhuma forma, né, com medo que pudesse acontecer. Eliseu ficou na posição de servo. É isso que eu e você temos que fazer, estar na posição de servo, de servir. Nós não estamos dentro da casa de Deus para ser senhor, é para ser servo. Nós temos que estar na casa de Deus para servir. Você sabe o que significa a palavra diácono, meu irmão? É duas letras, né? Descer, né? Significa você tem que descer. Descer na casa do oleiro, né? Você tem que descer em oração, em jejum. Descer, né? Ouvindo a palavra, descendo, né? O seu entendimento a cada dia na palavra, buscando a palavra, vivendo a palavra, praticando a palavra de Deus. Amém, irmãos? Então essa palavra, o que acontece? Esta palavra que veio para Eliseu, vindo de Elias,
era difícil para Eliseu fazer. Mas Eliseu disse, se a condição é essa, eu topo. Né? Qual é a condição? É ver o senhor sendo arrebatado, é? Eu topo. E Eliseu, para onde ele ia, o homem não largava o homem não, irmão. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu entendo dentro dessa palavra? Que você, meu irmão, tem que ficar perto de homem de Deus, de mulher de Deus, pessoas que sejam mais cheios do Espírito Santo de Deus do que você. Você tem que estar perto de alguém que não murmure, que não reclame, que não aponta o dedo, que não julgue, que não se coloca no lugar de Deus, que não fica ali sendo juiz para estar julgando, para estar acusando. Você tem que estar perto de alguém cheio do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, irmão, as lutas vêm e você consegue vencer, né? Vem as afrontas, as perseguições e você está ali firme, né? Porque você está olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé. E então, irmão, essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Eliseu não deixou, né? De estar ao lado daquele que prometeu a vitória. Elias, nesse momento, ele estava sendo o quê? Era a aparição de Cristo na vida de Elias. Não larga o anjo, irmãos. Eu já fiz esses parênteses para abrir para me lembrar aqui e falar aqui de uma outra história que tem a ver com esse conteúdo aqui que eu estou falando, né? Está dentro do mesmo contexto, né? Jacó no vale de Jaboque. Encontra-se com o anjo lá, passa a noite todinha lutando com o anjo, segurando o anjo. Quando vai amanhecer no dia, o anjo quebra o osso da coxa de Jacó. Mas Jacó continua ali com muitas dores, mas Jacó continua ainda agarrando, não largou, não deixou o anjo ir embora. Enquanto o anjo não abençoou ele não largou o anjo. Aí o anjo o abençoou e ainda ele saiu de lá aleijado e saiu de lá com um novo nome, Israel. Aleluia. Não larga o anjo, irmão. Não larga o homem de Deus. Esteja junto com ele. Se compadeça quando ele estiver passando por luta. Ajude o homem de Deus. Eliseu ajudou. Eliseu foi fiel ao ministério de Elias. Eliseu foi escolhido pelo próprio Elias para ser o seu sucessor. Aí a história melhor vem agora no final, eu deixei no final, né? A história vem melhor agora vem melhor a história. A história eu acho linda essa história. Satanás vê Eliseu morrendo. Eliseu fica velho, adoece e morre. Mas não foi da doença não, ele morreu com a doença, não morreu da doença, entendeu? E então ali é jogado em uma cova aberta. E aí, alguns anos, 2 anos, uns 3, 4 anos depois, lá vem um soldado trazendo um amigo dele morto, né? E ele procura um buraco para enterrar o amigo. E depois se esconder, né? Para não ser morto também. Aí ele olha para um buraco, quando ele chega perto, ele vê uma caveira. Mas ele não sabia que aquela caveira era a caveira de Eliseu, ele não sabia. O soldado não sabia. Aí o soldado vai ali com as pressas, né? Não tinha tempo mais para cavar buraco. Aí disse, eu vou botar em cima desses ossos aqui, o meu amigo, é o jeito. Aí diz a Bíblia que quando o defunto foi tocado ali nos ossos, que foi deitado sobre os ossos, aquele defunto, imediatamente aquele defunto ressuscitou, voltou à vida. E os ossos, a unção, meu irmão, está no osso, não está no seu canudo. Presta atenção no que eu estou falando, ó. Não está no seu anel, esse meu anel aqui é de fantasia, é quase bonito. Eu gosto de usar anel, eu acho lindo anel com pedrinha, né? Um dia Jesus ainda me dá um de ouro e uma aliança de ouro. Essa minha aliança aqui é de prata. Era o cordão de prata que eu tinha, eu mandei de manchar e fiz 2 alianças de prata. E esse anel aqui é de fantasia. Eu estou só apenas fazendo uma simbologia aqui para os irmãos entenderem. Não confie no anel que está no seu dedo. Não confie nos seus canudos de conhecimento. Não confie no certificado, diploma que você recebeu, irmãos. Não confie não, irmãos. Em nome de Jesus. Não confie na sua formação acadêmica, filosófica, teórica, né, de ciências modernas, né, de filosofia, de psicologia, pedagogia, sociologia. Não confie na faculdade que você fez de bacharelado,
né? Você fez um curso aí de teologia. Não confie em nada disso que você tem não, varão. Confia, né? Não confie em nada disso, porque se você confiar, você vai estar perdido. Amém? Aí diz ali, irmãos, que imediatamente o soldado ressuscitou. Glória a Deus. E ali foi cumprido a unção drobada do Espírito Santo de Deus na vida de Eliseu, foi cumprido. Penso eu na minha concepção espiritual, não está na Bíblia, não vá procurar e nem vá me chamar de doido, irmão. Isso aqui é revelação e entendimento, amém? Penso eu ali na minha concepção espiritual que o diabo ficou ali do lado, ali do lado do buraco, né, onde estava ali Eliseu. E aí Eliseu, você não queria ser grande? Você pediu a Elias aí o seu Senhor a unção drobada do Espírito que estava na vida dele? E aí, não aconteceu não. Você só fez 13, ficou faltando um. Ficou ali, rapaz, Satanás zombando da caveira ali de Eliseu, né? Em cima da caveira de Eliseu, zombando ali. Tava igual como Penina, né? Todo ano Penina dava filho, e cada um filho que Penina dava, mais triste ficava Ana, né? Por ver uma situação dessa, né? Louvado seja Deus. E diz ali, irmãos, que Satanás foi envergonhado, mesmo no pé da cova. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, irmão. Eu profetizo em nome de Jesus que pode ter alguém ter cavado uma cova para você, ter criado uma forca para você, mas aqueles que criou a forca, que abriu a cova, vai cair dentro dela, vai se forcar na forca que preparou para você. Receba essa palavra em nome de Jesus, amém, irmãos? O feitiço ele volta contra o feiticeiro, irmão, amém? Entenda o mistério de Deus, porque Deus, ele sabe o que faz, amém? Deus, ele está procurando verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade, amém, irmãos? E aí eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você que, voltando sobre o assunto que eu disse que eu ia falar sobre um pouco da membresia da igreja, né? Os pastores têm uma mentalidade, eu não sei se são todos, eu não vou aqui generalizar, dizer que são todos, mas uma boa parte dos pastores esquece que eles são ovelha. E esquece também, irmãos, que é importante visitar outras pessoas, mesmo não fazendo parte da sua comunidade. Foi o que eu me deparei hoje de manhã. Eu fiquei desapontado, eu fiquei indignado mesmo. Eu fiquei assim, eu disse, meu Deus do céu, como um pastor agir dessa maneira. Eu não vou dizer o nome dele aqui por questão ética, porque nós temos que ter ética, né? Mas pelo menos um assunto eu não tenho que falar, o assunto. E eu falei o assunto. Estou falando aqui o assunto aqui que aconteceu. Ele disse, não, eu não visito não. Quem tem que visitar você é a sua igreja, é o seu pastor. Eu visito as minhas ovelhas. Pode ligar para todas elas, que nenhuma delas vai dizer que eu não fui lá. Eu vou em todas. Quando minha mãe. Aí ele começou a falar, né? Que passou por umas provas, ninguém foi lá visitar ele. Eu mesmo não sabia que ele passou por prova, né? Agora provas, igual a minha, que fui cirurgiado, passei por 2 cirurgias. Poucas pessoas me visitou, poucas pessoas me ajudaram também. Isso é bom, às vezes Deus permite a gente passar por situação assim, para a gente saber quem é realmente amigo da gente. Porque, irmãos, a gente não pode confiar muito no homem. Maldito é o homem que confia no homem. É melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos príncipes, né? É melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos homens. É melhor nós confiar no Senhor do que confiar nos príncipes. O Salmo 118, verso 8 e 9 fala acerca disso. Então, irmãos, só confie no Senhor. Só confia nele, só confia em Deus. O homem é falho mesmo. Eu entendo porque que ele não quis me visitar. Primeiro porque ele nunca foi meu amigo. Porque se ele fosse amigo de verdade meu, ele tinha vindo me visitar sim, que ele sabia a minha situação. Eu não fui visitar ele porque eu não sabia a situação que ele estava, né, passando. Se eu soubesse, eu tinha ido visitar ele, independente da placa. Esse negócio de denominação isolada, comunidade fechada, igreja fundamentalista, radicalista, extremista, né? Esse fanatismo todinho, esses tipos de trabalho eclesiástico dentro da igreja, essa hierarquia, né, que eles usam. Não, irmãos, a gente só pode ter comunhão com os irmãos do mesmo ministério, de outro ministério, lá eles têm que ter comunhão com
né, com outros irmãos lá de lá, e nós temos que ter comunhão com nossos irmãos aqui. Quando chegar no céu, como é que vai ser? Porque lá vai ser um só céu, um só rebanho, um só pastor, irmãos. Amém, queridos? Entendeu? Deus, ele está observando e escrevendo no seu caderno. O homem, ele faz acepção, e por ele fazer acepção de outro, por ele achar que não precisa, irmão, não dá o direito do irmão falar assim. Irmãos, eu não sou um psicólogo, mas nessa área, pelo menos graças a Deus, né, Deus me deu entendimento, né, pelo menos nessa área Deus me deu entendimento para poder eu estar entendendo e suportando também as fraquezas, né, dos meus irmãos. Porque é importante, irmãos, a gente tá em comunhão, tá em harmonia. Lá no livro de Romanos, capítulo de número 12, versículo 18, né, o apóstolo Paulo diz assim, ó: se for possível, tenha-se paz com todos. Se for possível. Então, se não for possível, irmão, não tem como, né? Eu tento me aproximar, já não é de hoje não, faz tempo que eu tento me aproximar desse pastor. Ele não quer comunhão, união com os irmãos de outras igrejas. Ele chama, né? Ele escolhe as pessoas que quer para pregar na igreja dele. Eu já preguei na igreja dele algumas vezes. Aí depois ele fechou a porta para mim. Só que Deus não fecha. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E eu só sou amigo de Jesus. Eu falei para ele: você é meu amigo, eu sou amigo seu porque você é amigo de Jesus. Mas peça a Deus sabedoria, irmão, porque não é assim que a gente deve agir com outro irmão, porque é de outra denominação. Nós somos do mesmo reino, nós servimos o mesmo Deus e nós vamos para o mesmo céu. Eu falei para ele. Calado ele ficou. Aí depois ele disse: mas ninguém nunca me visitou. Aí eu percebi, eu senti que ele guarda rancor, ele guarda mágoa, ele tem raiz de amargura. Como é que um pastor não está no púlpito pregando comunhão, união, né, guardando ressentimento, guardando mágoa, amargurado? Não dá para entender, irmão, não dá para entender um pastor assim. O pastor, ele não pode guardar raiz de amargura, o pastor, ele não pode guardar mágoa não, irmão. É um ser humano, eu sei, é um ser humano, mas tem que pedir a Deus uma libertação, irmãos. Ou então ele deve estar no ministério só para isso, ó, só para isso. Para tentar, né, se dar bem com os dízimos e a oferta que cai na igreja, né? Pega aquela comunidade ali, não, eu vou juntar aqui um grupo aqui só de 50 irmãos, tendo pelo menos 30 dizimistas, já tá bom. É pastor materialista, capitalista. Eu posso dizer assim, eu só não vou dizer o nome do abençoado porque eu tenho ética, irmão. E a gente temos que ter ética. Mas deixar de falar a verdade eu não vou deixar não. Pode se fechar, pode os pastores não me convidar, mas a verdade eu vou continuar falando, porque eu sirvo a um Deus que Deus me ensina a não mentir. Deus me ensina a não ser hipócrita. Deus me ensina a não ser falso. Deus me ensina a não ser invejoso. Deus me ensina a eu ser cordial, hospitaleiro, humilde, manso de coração. Deus me ensina assim. Eu não posso ser diferente, porque aí eu vou estar ao contrário da palavra de Deus, eu vou estar contra a Bíblia. A palavra de Deus manda a gente perdoar, irmãos. Manda a gente ter comunhão, união uns com os outros, suportando as fraquezas um do outro, orando uns pelos outros, amando um ao outro, perdoando um ao outro e aprendendo uns com os outros para o nome do Senhor ser glorificado. Amém, irmãos? Entenda em nome de Jesus o que eu estou falando nesse vídeo. Eu fiquei decepcionado, desapontado, indignado, irmão. Fiquei porque a pessoa vier visitar uma pessoa, eu não tenho tempo nem pra mim, tem dia que eu não tenho tempo nem pra mim, tem. Então, irmão, a chamada de pastor você não tem. Eu digo isso sem medo de errar e sem medo de pecar. Quando uma pessoa fica sobrecarregada e não consegue, irmão, manter a agenda pastoral e ainda visitar os amigos que não faz parte do seu ministério, ele não tem vocação e chamada, não tem. Eu digo isso sem medo de errar e sem medo de pecar. Por que eu não já abri uma igreja para mim? Porque eu não sinto ainda preparado. Deus ainda está me preparando. Eu não me sinto ainda preparado, né, para atender todos por igual. Não pode estar fazendo acepção de ninguém, irmãos. Lembra lá daquela pregação de Jesus, quando a mulher encurvada entra dentro da igreja? Jesus estava pregando. Isso aqui é uma grande lição, irmão, para os pastores, para dirigente de congregação, para pregador, né, da palavra de Deus. É uma grande lição para nós, irmãos.
Jesus parou na hora o que estava pregando e atendeu aquela mulher encurvada. Atendeu e chamou ela para perto dele. E fez um milagre ali. E ela era filha de Abraão. Estava aleijada há 18 anos, né? Encurvada há 18 anos. Tem muitas pessoas com seu ministério aí aleijado. Esse, eu digo sem medo de errar e sem medo de pecar. Ele está deitando sobre o seu ministério dele, ele nem está sabendo. Ele está deitando sobre o ministério, ele está matando o próprio ministério dele. Ele quer uma comunidade dele, um ministério dele que seja uma comunidade fechada, né? Que seja de uso exclusivo dele, e que lá ele é o pastor, e lá é o manda-chuva, e que lá ele está sendo um ditador. Eu jamais, irmão, aceitaria ter um pastor assim para ser pastor meu. E nem da minha esposa, nem do meu filho. Nossa, eu não escolheria. Eu, particularmente, não escolheria. O pastor tem que ser humilde. Ele tem que ser manso. Ele tem que ajuntar. Ele tem que ouvir todos. Ele tem que não só apenas visitar o seu rebanho, mas visitar também os amigos. Porque na questão de visitar, irmão, não tem nada a ver que você está indo visitar, que você vai pescar no aquário. Esse negócio de o pastor está pescando no aquário do outro. Eu convido o pastor para vir pregar aqui lá da minha casa. Aí sabe qual é a resposta que manda para mim? Irmãos, eu não vou porque eu não quero comprar briga com o seu pastor. Você tem pastor, chama o seu pastor para pregar. Eu chamo, só que ele não vem. Eu chamo os dirigentes das congregações, eles não vêm, né? Não vem não, irmãos. Aí eu chamo qualquer outra pessoa de qualquer outra igreja para vir. Aí tem medo de vir, porque possa sofrer represária, sei lá, perseguição, entendeu? Então eles não aceitam, né? Eles não querem aceitar, né? O meu convite, mas aqui dentro da minha casa aqui, o sacerdote da minha casa aqui sou eu. Lá na igreja, lá eu sou ovelha, lá eu tenho meu pastor sim. Mas aqui o pastor da minha casa aqui sou eu. Depois de Jesus, aqui sou eu. É eu que mando aqui, depois de Jesus. Depois de Jesus aqui, que manda aqui sou eu. Sou eu que mando aqui na minha casa. Então eu convido quem eu quero, o que eu senti no meu coração para convidar para vir pregar aqui na minha casa. Entendeu, irmão? Isso aqui não é desabafo não. Isso aqui não é desabafo não. Eu estou pregando a realidade, estou pregando o que eu estou vivendo. Amém? Vista a carapuça, se converta, meu irmão. A pessoa vai dizer que não vou visitar não, irmãos. Eu tenho as minhas ovelhas para visitar, eu visito ovelha de ninguém não. Está errado. Ele esquece que ele também é ovelha. Ele esquece que ele é ovelha também. Um pastor desse, posso até lhe confessar, ele possa até dizer assim que não é, mas ele é. As suas atitudes, né? O que é que Jesus diz lá em Mateus 7, 16 e 20? A árvore é conhecida pelos frutos conhecereis a árvore, né? Então, irmãos, ele pode até não querer, né, admitir, mas pelas atitudes que ele faz, mostra que ele tá cheio de raiz de amargura no coração. Ele guarda rancor, guarda mágoa, é compressado e problemático. E tem também um espírito nele que ele precisa se libertar desse espírito, que é o espírito de contenda, o espírito de divisão, irmão. O espírito de discórdia. O espírito que ele tem vários espíritos dentro dele, dominando ele nem percebe. Nem percebeu, irmão. E quem tem discernimento de longe percebe. E quando percebe, pula fora. Ora para ver se muda, né? Se não mudar o lugar geográfico e tal, cai fora, irmão. Pessoa ser pastor, ser ovelha de um pastor carrasco, ditador, complexado, cheio de raiz de amargura, cheio de mágoa. Ah, porque alguém não visitou ele, aí ele não vai visitar ninguém porque alguém não visitou ele. Que conversa é essa, meu irmão? Tá errado. Ele está pensando errado, está faltando sabedoria. Eu vou orar por ele, sim, vou orar. Eu vou orar para que Deus venha dar sabedoria a ele. Eu não digo o nome aqui porque eu tenho ética, irmão. Eu tenho ética, graças a Deus. Mas a verdade eu tenho que falar, que isso aqui vai servir de dizer para outros que vão ouvir esse vídeo. Se você está agindo igual como esse pastor está agindo, irmão, tenha cuidado para você também não ficar fora, né, da comunhão dos irmãos de outras igrejas, porque as outras igrejas e as igrejas reunidas, a igreja dividida, né? O reino dividido, né? Deus ele não se agrada com o reino dividido, irmão. Nós somos, né, igrejas do Senhor Jesus. Nós estamos servindo o mesmo Jesus e nós vamos para o mesmo céu, meu irmão. Amém, queridos? Então fique com esta palavra nesse dia de hoje, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus para todos.